Olá, meus queridos, forte abraço em todos, aqui professor Edmar de Aquino, para a gente retomar o nosso curso de Direito Civil. Na nossa última aula, nós estávamos analisando aqui a sucessão provisória, né? E nós vimos que o efeito mais importante que vai ocorrer durante a sucessão provisória é o efeito patrimonial sobre os bens do ausente. O juiz ele vai distribuir o patrimônio do ausente entre os legitimados lá do artigo 27. Porém, para isto ocorrer, veja, o juiz vai entregar, como vimos, a posse dos bens. Essa posse é provisória e é condicional. Então, nós vimos que se tem a posse, pode alugar. Se é provisória, se eventualmente o ausente regressar, os bens devem ser a ele devolvidos, e é condicional. Por que condicional? Porque, como estudamos, salvo os herdeiros necessários, que não precisam atender a estas condições, todos os demais legitimados devem prestar uma caução de garantia a título de hipoteca ou de penhor para receber o patrimônio do ausente e devem capitalizar metade de todos os frutos e rendimentos auferidos com aquele bem que eventualmente eles retirem frutos, tá? Então, vamos dar um exemplo, foi isso que eu prometi no início da aula de hoje, para você entender bem esses efeitos. Vem aqui comigo, tá aí o nosso slide, e eu vou colocar aqui um exemplo 1. Vou colocar assim, ó, exemplo 1. Vamos supor que a tua questão diga que existe um credor de dívida vencida e não paga, portanto, é um dos legitimados lá do artigo 27, dívida vencida e não paga. Dívida esta, meus caros, no valor de R$800 mil. E aí, o magistrado, diante desta situação e do requerimento desse credor, ele enseja outorgar a ele a posse de 2 casas do patrimônio do ausente, tá? Do patrimônio do ausente. Casas estas que foram avaliadas em R$1 milhão. R$1 milhão. E aí eu quero que você perceba o seguinte: como o credor não é herdeiro necessário do ausente, para ele receber essas 2 casas, ele vai ter que prestar uma caução. Então, ele vai ter que, em relação a estas 2 casas, prestar uma caução. Prestar uma caução de garantia, de devolução desses bens. É a primeira condição. E ele presta uma hipoteca judicial. Hipoteca judicial da casa em que ele reside com a família dele. Casa esta que o oficial de justiça avaliou em R$2 milhões. R$2 milhões. Beleza? Então, tudo certo até aí. Ele recebe essas 2 casas. Ora, se ele prestou a caução e recebeu as 2 casas, como nós vimos, ele vai poder alugar. Ele aluga essas 2 casas. E ele recebe a título de aluguéis, suponha você, a quantia de R$4 mil, tá? Mensais. 4 mil por mês. Ora, ele pode ficar com esses R$4 mil? Não. Não por quê? Porque ele vai ter que prestar a outra condição. Essa primeira condição foi prestar caução, né? Para receber as 2 casas. Uma vez exploradas essas 2 casas através dos seus frutos, ele vai ter que capitalizar metade desses rendimentos. Então, ele vai colocar numa conta judicial, CJ, que é conta judicial, a metade dos aluguéis recebidos, ou seja, os R$2 mil. R$2 mil ele vai depositar todo mês numa conta judicial. E o restante
é de sua propriedade. Vou colocar assim, ó, adquire a propriedade dos outros R$ 2.000. Vou colocar aqui R$ 2.000. Beleza? Então, observe, muita gente pode imaginar que esses R$ 2.000 são pagos a ele a título de adiantamento aí, dos juros, né? Ou, melhor dizendo, para abater o principal. Veja, esse valor não abate o principal. Ele é pago realmente a título de adiantamento dos juros, tá? Mas observem que ele só vai poder dispor de R$ 2.000, gastando livremente. Os outros 2.000 ele vai ter que depositar numa conta judicial. Aí vem a primeira pergunta. Deixa eu ficar aqui menor, mas aí fica na frente. Deixa eu voltar aqui para a lousa completa. Vem a primeira pergunta. Professor, beleza. Mas se esse legitimado não tiver essa caução, esse credor aqui é porque ele tinha a casa dele, que foi avaliada em 2 milhões, prestou a hipoteca judicial da casa para receber as duas casas do ausente. Em primeiro lugar, isso não é perigoso? Não, pessoal. Veja, isso é uma hipoteca judicial diferente de uma hipoteca bancária. Na hipoteca bancária, você dá o imóvel, o teu imóvel de garantia para pagar uma dívida. Não paga a dívida, o banco executa a hipoteca, toma a tua casa. Aqui não. Essa hipoteca judicial, ela só vai ser executada pelo juiz na hipótese do ausente regressar e esse indivíduo, esse legitimado, não devolver as suas duas casas. Ele tem que devolver, como a gente viu, porque a posse é provisória. Porém, não esqueça, se ele não devolver, aí é que o juiz executa a hipoteca. Cuidado aqui para um primeiro aviso, tá? Então não representa risco nenhum. Primeiro aviso, esse eventual regresso do ausente exige por parte do legitimado a devolução dos bens do ausente. Beleza. Porém, ele é obrigado a entregar os bens no estado em que ele recebeu. Portanto, ele tem que promover as reformas necessárias, todas as benfeitorias que forem necessárias para entregar o bem no estado em que ele recebeu. O status jurídico desse legitimado durante essa fase é muito parecido, pessoal, com os status jurídicos do locador, do inquilino de um determinado bem imóvel. Vocês sabem que após o contrato de locação, o inquilino deve promover as reformas para entregar o bem no estado em que foi recebido. Aqui é a mesma lógica, tá? Então, guarda essa informação. E aí vem uma segunda dúvida. Professor, então, se essa pessoa não tiver esse legitimado, não tiver nenhum patrimônio para dar de garantia, ele não vai receber o bem? Não, não vai. E ele não vai receber bem e nenhuma vantagem? Aqui, cuidado. Presta atenção, primeiro você anota, repete, para o vídeo, volta, mas escreve isso que eu vou lhe dizer, tá? O legitimado que não tiver patrimônio para prestar a caução exigida em lei, nada receberá. Nada receberá. Todavia, ele pode requerer que lhe seja concedido metade daquilo que ele teria direito se tivesse prestado a caução exigida. Como é, professor? É isso mesmo. Ele pode requerer ao juiz que lhe seja concedido metade daquilo que ele teria direito se tivesse prestado a caução exigida. Vem aqui que eu vou te mostrar o que é isso. Vamos supor que um determinado empregado de alguém muito rico, muito abastado, que venha a ser o seu herdeiro testamentário, foi beneficiado em testamento, tá? Com um imóvel de R$ 800.000, que foi avaliado em 800 mil. Só que
O rapaz que outorgou esse benefício não morreu, ele desapareceu e foi declarado ausente. No processo de ausência, note, para ele receber esse imóvel durante a cessão provisória, ele tem que prestar a caução. Só que ele não tem patrimônio. Ele não tem patrimônio para prestar caução. Então, o que é que vai acontecer? Ele não receberá o bem. Não receberá o bem. O máximo que ele pode fazer é requerer ao juiz que esse bem imóvel seja concedido a quem não precise prestar caução, um herdeiro necessário, né, como a gente viu, ou a outro legitimado que preste o caução, com a obrigação de alugar o bem. Então, esse bem imóvel, o herdeiro testamentário, no nosso exemplo, poderá requerer ao juiz que ele seja entregue a alguém com obrigação de alugar. Com obrigação de alugar. Então, o rapaz aluga esse bem de 800 mil por 3 mil reais. Ora, nós já vimos que o imóvel ele pertence ao herdeiro testamentário, que não é herdeiro necessário. E, portanto, tem que capitalizar metade numa conta judicial. Ou seja, metade de 3 mil, R$ 1.500. R$ 1.500 todo mês serão depositados na conta judicial. E os outros 1.500, percebam, seriam entregues ao legitimado, se ele tivesse prestado a caução. Como ele não prestou a caução, ele pode requerer metade desse valor, metade dos 1.500. Então, R$ 750 serão entregues ao legitimado que não prestou a caução e os outros 750 serão entregues à pessoa que locou o bem. Então, observem, se o legitimado tem como prestar caução, ótimo, o bem será entregue a ele. Se o bem for entregue a ele, ele vai poder alugar. Alugando o bem, ele pode ficar com metade desses aluguéis e gastar como ele queira. A outra metade, ele tem que capitalizar todo mês em uma conta judicial. Já se o legitimado não tem condição de prestar caução, ele não vai receber nada. Ele não vai receber o patrimônio do ausente. Porém, ele pode requerer ao juiz que ele seja entregue metade daquilo que ele teria direito se tivesse prestado a caução. Ora, sendo assim, no nosso exemplo, ele vai requerer ao juiz que entregue esse seu bem para uma outra pessoa que preste a caução ou que não precise prestar a caução, com a obrigação de aluguel. Se a pessoa aluga, no nosso exemplo, 3 mil, 1.500 serão capitalizados numa conta judicial e a outra metade é rateada entre ele e a pessoa que alugou. Beleza? Tá aí o nosso exemplo, se liguem nele. Fechou? E uma última pergunta para a gente avançar aqui para a última fase. A última pergunta é o seguinte: professor, beleza pura. A pessoa vai ter que capitalizar metade de todos os frutos e rendimentos, certo? Mas aí, e se o ausente regressa daqui, por exemplo, a 8 anos? Esse valor todo que foi capitalizado todo mês na conta judicial será entregue a quem? Pessoal, isso é um ponto muito perguntado em prova. Veja, durante a sucessão provisória, se o ausente regressar, os valores capitalizados eles terão o destino definido de acordo com a justiça ou injustiça do desaparecimento do ausente. Se o desaparecimento foi justo, ou seja, foi justificado, os valores capitalizados serão entregues ao ausente. Agora, se o desaparecimento foi injustificado, os valores capitalizados serão entregues ao legitimado. Olha que importante isso. Tem aqui comigo, por favor. Deixa eu voltar aqui. Note, esse rapaz aqui depositou todo mês do nosso exemplo, 2 mil. 2 mil reais, isoladamente considerado, é pouco. Mas imagine, todo mês sendo depositado, daqui a 8, 9 anos, quanto é que não dá? Então, é uma quantia considerável.
cujo destino, como eu disse, vai depender do justo ou do justo desaparecimento ou do motivo injustificado do desaparecimento. Vem aqui comigo, por favor. Vamos colocar isso aqui nas nossas anotações. Atenção. Atenção. Não esqueça o seguinte: os valores capitalizados em caso de eventual regresso do ausente, serão destinados ao ausente ou ao legitimado. Então, esses valores podem ir tanto para o ausente quanto para o legitimado. Vai depender de quê? Do motivo que resultou na ausência. Os valores serão destinados ao ausente se o desaparecimento for justificado. Existe um motivo legítimo para ele ter desaparecido. A pessoa não tinha nada o que fazer, era uma milionária europeia, foi fazer uma trilha na selva da Colômbia. Chegou lá, foi sequestrada pelas Farc. Ora, meu amigo, desapareceu, nunca mais ninguém teve notícia dela, né? Então, nessa situação, o desaparecimento foi justificado. Agora, se o desaparecimento foi injustificado, ou seja, intencional, aí é diferente. Vem aqui comigo, vai ser entregue ao legitimado, todos esses valores serão entregues a ele, se o desaparecimento for injustificado. Beleza, então nós já sabemos aqui o destino desses valores. O que nós vamos saber agora, pessoal, são as hipóteses que autorizam a abertura da última fase do processo judicial de ausência, a abertura da sucessão definitiva. Existem hipóteses descritas em lei que autorizam o juiz fazer essa conversão da sucessão provisória em sucessão definitiva. Vamos saber que hipóteses são essas. Vem comigo. Vem aqui, pessoal. Vamos colocar aqui, ó. Hipóteses que autorizam a abertura da sucessão definitiva. Sucessão definitiva. A primeira dessas hipóteses é a certeza da morte do ausente. Certeza da morte do ausente. Esta hipótese aqui, pessoal, independe do tempo ou da fase que você verifique a morte da pessoa.
tendo a certeza da morte do ausente pela localização e identificação de seu cadáver, automaticamente o juiz já abre a sucessão definitiva, tá? Esta é a primeira hipótese. Vem aqui, vamos para a segunda hipótese. A segunda hipótese é quando o ausente contar com 80 anos de idade, com 80 anos de idade e de 5 anos forem suas últimas notícias, forem suas últimas notícias. Ou seja, para que se configure essa segunda hipótese, você vai ter que demonstrar em juízo que a pessoa já está com idade avançada, 80 anos ou mais, e o seu desaparecimento já consta há pelo menos 5 anos. Note, são hipóteses cumuladas, né? Você tem que demonstrar essas duas condições: a idade avançada, 80 anos para frente, e que o desaparecimento já consta de pelo menos 5 anos. Há aqui uma grande probabilidade dessa pessoa ter falecido, por isso que o juiz já vai abrir a última fase, a sucessão definitiva. E por fim, vem comigo, nós temos a terceira e última hipótese. Deixa eu tomar aqui uma água. Terceira e última hipótese, 10 anos após o trânsito em julgado da sentença que declarou aberta a sucessão provisória. Ou seja, em outros termos, essa última hipótese aqui representa o tempo máximo de duração da sucessão provisória, que é de 10 anos. 10 anos após o trânsito em julgado da sentença que declarou aberta a sucessão provisória, não havendo nenhuma das duas, está aqui, ó, situações excepcionais acima, ou seja, certeza da morte, ou quando você não conseguir demonstrar que há uma grande probabilidade de ter falecido pela idade já ser avançada e já durar o desaparecimento muito tempo, então tem que aguardar o termo de 10 anos para depois declarar ou requerer a abertura da sucessão definitiva. Beleza? Essas três situações, então, portanto, autorizam a abertura da sucessão definitiva. Com isso, meus caros, nós já podemos partir, ó, para a sucessão definitiva. Uma vez aberta por sentença a sucessão definitiva, automaticamente algumas vantagens já são sentidas para os legitimados. Vantagens para os legitimados. E é bom aqui lembrar o que eu disse em aulas passadas. Veja, a lógica do processo judicial de ausência é fácil de ser assimilada. Quanto mais o tempo passa, mais os legitimados vão tendo direito sobre o patrimônio do ausente e menos o ausente terá direito sobre o seu próprio patrimônio. Tá? Então, aqui na sucessão definitiva, você vai notar isso, porque já se passaram muitos anos, né?
Então, 1 ano da curadoria, mais 10 anos da sucessão provisória, já estamos na sucessão definitiva, então algumas vantagens são evidentes para os legitimados. Qual é a primeira? Vem aqui comigo. A primeira dessas vantagens é o levantamento das cauções prestadas. Levantamento das cauções prestadas. Vocês devem lembrar que o legitimado, que não é herdeiro necessário, para receber o patrimônio do ausente, teve que prestar caução de garantia de devolução desses bens. Pois bem, chegando na sucessão definitiva, o juiz levanta as cauções e os bens dessas pessoas ficam isentos, novamente, isentos de qualquer ônus, beleza? Vem comigo, vamos para a segunda vantagem. A segunda vantagem é a aquisição da propriedade dos valores capitalizados. Dos valores capitalizados. Lembrem-se que durante a segunda fase, quem não era herdeiro necessário tinha que capitalizar metade, né, de todos os frutos e rendimentos auferidos com aquele bem. O ausente não regressou ainda. Então, abrindo o juiz por sentença a sucessão definitiva, todos aqueles valores que estão lá na conta judicial serão entregues ao legitimado. Independentemente do motivo do desaparecimento. Perceba, aqui na terceira fase já não existe aquela regra que nós vimos, né? Os bens que estão lá capitalizados, o dinheiro, o montante daquele valor todo é entregue ao legitimado diretamente. E se ele é credor de dívida, é aqui que o juiz vai apurar, tá? Ele olha para a conta judicial e olha para a dívida atualizada. Se o depósito lá der para pagar a dívida, ótimo, paga e acabou. Se sobrar alguma quantia, devolve para os herdeiros daquela pessoa. Se não der, paga-se tudo ao legitimado e aí o juiz vai deliberar. Geralmente, ainda por exploração dos bens, através de aluguéis, vai determinar um tempo aí para que o legitimado seja pago. Beleza? Ótimo. E qual é a outra vantagem? Vem comigo. A outra vantagem, a terceira grande vantagem para o legitimado, é a aquisição da propriedade resolúvel dos bens do ausente. Observe que ele não está recebendo, o legitimado, o domínio ainda sobre o patrimônio do ausente, né? Ele não está recebendo ainda o domínio. O que ele está recebendo é a propriedade, perceba, resolúvel. E aí você pode estar se perguntando, professor, mas o que é uma propriedade resolúvel? Pessoal, propriedade resolúvel é aquela cuja a ineficácia está dependendo do implemento de uma condição resolutiva. Então, quando houver o implemento dessa condição resolutiva, aquela propriedade deixa de gerar efeito. É o que acontece aqui. Qual é essa condição resolutiva? É exatamente o eventual regresso do ausente. Porque, não se esqueça, se o ausente regressar durante toda a fase definitiva, da sucessão definitiva, ele ainda tem direito aos seus bens. Então, tendo o legitimado apenas a propriedade resolúvel, se o ausente regressar,
essa propriedade deixa de gerar efeito e ele tem que devolver os bens. Agora, aqui, nessa situação, nessa sucessão definitiva, atenção, em caso de eventual regresso do ausente, os bens serão devolvidos a ele no estado em que eles estiverem. Na segunda fase, na sucessão provisória, nós já vimos, se ele retornar, os bens serão devolvidos no estado em que eles foram recebidos pelo legitimado. Então, o legitimado tem que promover as reformas necessárias. Aqui não. É no estado em que os bens estiverem, tá? Aí você pode estar se perguntando, professor, mas o senhor está dizendo aí, vamos colocar aqui, ficar menor, que o legitimado tem a propriedade, não é? É. Quem tem a propriedade pode vender, não pode? Pode vender. E se o ausente regressar? O bem já foi vendido e o ausente regressou. Diz o código, pessoal, que nessa situação, o legitimado ele vai ter que devolver o dinheiro que recebeu. Aí você se pergunta, e se ele já tiver gasto tudo? Não tiver dinheiro nenhum? Aí, meu amigo, incide um famosíssimo princípio aqui no direito civil, o princípio da liseira. Liso não deve a ninguém. É um risco que o ausente corre. Perceba, se o legitimado recebe o bem e vende, gasta tudo e não tem mais nada para pagar, o ausente vai ficar no prejuízo. Fechou? Agora, essa situação da sucessão definitiva, aguardando ainda eventual retorno do ausente, dura quanto tempo? Vem comigo. Esse aqui, pessoal, é o prazo máximo da sucessão definitiva. O prazo máximo da sucessão definitiva é de 10 anos. Então, você observa comigo que o processo judicial de ausência é um processo lento, extremamente demorado e caro. Pode durar, se houver curadoria dos bens do ausente, 21 anos. 1 ano da curadoria, 10 anos da sucessão provisória, 10 anos da sucessão definitiva. E desde o desaparecimento do indivíduo pode durar 23 anos, se não houver curadoria, que é aqueles 3 anos iniciais para a configuração da ausência, 10 anos de sucessão provisória, 10 anos de sucessão definitiva, tá? Então, realmente, só faz sentido processo judicial de ausência quando o indivíduo tem muito patrimônio. Mas a gente está vendo aí que o prazo máximo é de 10 anos. Passados esses 10 anos, aí sim, os legitimados adquirem a propriedade plena, o domínio sobre os bens. E o ausente não vai ter mais direito a nada. Se ele retornar após esses 10 anos da sucessão definitiva, nada ele tem direito. Nada ele pode reclamar. Beleza? Agora, cuidado aqui com a observação final. Se o ausente ele não regressa e não deixa nenhum herdeiro, não há nenhum legitimado lá do artigo 27, os seus bens serão destinados aos municípios ou ao Distrito Federal, se, obviamente, os bens estiverem neles localizados, ou ainda a União, se localizados em território federal. Beleza? Então, cuidado, nós terminamos assim o processo judicial de ausência. Na próxima aula, nós vamos estudar a extinção da personalidade jurídica. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.